Vamos então para a TV do Dudu aqui, cenário já clássico do nosso programa, e começar o Grandes Esquadrões. Dudu, qual é o grande esquadrão do dia? Fique à vontade aí, o momento é todo seu. O grande esquadrão realmente é o Corinthians. Corinthians que nós já deveríamos ter citado ele anteriormente, que é um time de massa, é o time de maior torcida do futebol brasileiro, e o corintiano realmente é apaixonado. Então, o Corinthians, nós acompanhamos, que a gente conta que muito futebol da década de 70, 80, 90, nós vivenciamos o futebol. Então, o Corinthians sai da fila em 77. Nós até semana passada falamos da Ponte Preta. Então, o time do Corinthians de 77, que era um time razoável, até nós dissemos que a Ponte Preta tinha um time melhor. Então, só lembrando que os times do interior de São Paulo, Botafogo de Ribeirão Preto também tinha um timaço, com o Sócrates, o Zé Mário. Então, o Corinthians ele montou um time em 77 realmente para sair da fila. E essa torcida corintiana que levou o time ao título. Porque, em termos de time, a Ponte Preta tinha um time melhor. Apesar do Corinthians, o Corinthians tinha Zé Maria, seleção brasileira, Vladimir, seleção brasileira, o Jairo já tinha vestido a camisa da seleção brasileira, o Palinha era jogador de seleção brasileira, mas foi um time de massa, foi empurrado pela fiel torcida do Corinthians. Até, inclusive, tinha um vereador que falou: o jogo não podia ser na quinta-feira, que o último jogo foi 13 de outubro de 77. Não podia ser na quinta-feira, porque na sexta-feira ia ser ponto facultativo na cidade de São Paulo, porque o Corinthians iria ser campeão. Então, realmente, o time do Corinthians, quando ele ganha em 77, ele passa o Vicente Mateus, que era o presidente do time, passa a trazer grandes jogadores, a mesclar com aquele time do Corinthians. Em 77, o time era treinado pelo Oswaldo Brandão. E o Oswaldo Brandão colocava todo mundo para jogar. Eu não sei se você se lembra, mas o Tobias foi o goleiro da final, mas o Jairo jogou o jogo do domingo, o Jairão que foi o goleiro. Então, quer dizer, ele mexia no time. O Zé Maria era titular, mas o Luiz Cláudio era reserva do Zé Maria e o Luiz Cláudio jogava. O Vladimir também era titular absoluto, mas às vezes o Cláudio Mineiro jogava na lateral esquerda. Então, o time do Corinthians de 77 era um elenco forte. Tinha o time da Ponte Preta era um grande time, mas o elenco do Corinthians era forte. Se eu não me engano, é o recorde de público do Morumbi. Eu vi isso em algum lugar aqui. Esse jogo mais de 150 mil pagantes. Mais de 150 mil pagantes. Esse time do Corinthians, todo mundo lembra, né? Tobias, Zé Maria, Moisés, Zé Eduardo e Vladimir. Não, Moisés, Zé Eduardo e Vladimir, Russo, Luciano e Basílio. O Palinha até jogava com a 10, só que o Palinha, no terceiro jogo, ele estava suspenso, ele não jogou. Na frente jogava Vaguinho, Geraldão e Romeu. O técnico era Oswaldo Brandão. Depois, o Corinthians, 78, o Corinthians não fez a final do Paulista, mas 79 ele faz novamente a final com a Ponte Preta e é campeão paulista. 78 o Santos que ganhou com os meninos da Vila, que nós já até contamos aqui as histórias do Nilton Batata, né? Nilton Batata. Que o Neymar não seria titular, o Neymar no auge. Neymar, a única coisa boa que ele fez foi mandar um abraço para o JH Padula hoje, só. No mais, ele não seria titular no time do Santos 78, ele seria reserva, regra 3. No auge, naquele futebol que ele ganhou a Libertadores, ele não jogaria no Santos, essa é a minha opinião. Então, voltando à história do Timão, olha o Basílio aí, ó. Basílio, eu servi cerveja para ele lá no Bar do Messias, viu? Em 1980. Ele foi lá, eu servi cerveja para o Basílio. Em 79, o Corinthians ganha o Campeonato Paulista. Depois, o Corinthians monta um timaço. Aí sim, que é a democracia corintiana. Aí ele 79 já tinha o Sócrates, né?
Sim, o Sócrates chega no Corinthians em 78. Aí ele começa a dupla, né? Sócrates e Palhinha. Sócrates e Palhinha, exatamente. Ele chega, ele já disputa o Campeonato Paulista de 79, que eles são campeões os dois. Foi uma das grandes duplas do futebol brasileiro, Sócrates e Palhinha. Palhinha vindo do Cruzeiro, né? Que até um dos nossos ouvintes esse dia até falou, Vanderlei Eustáquio, falecido recentemente. Esse aí é o Romeu Cambalhota, ó, que veio do Atlético Mineiro. Então, voltando, o Corinthians monta um grande time em 79, ganha o Campeonato Paulista com essa dupla, né? O Geraldão também foi campeão, porque o Palhinha o Sócrates começou a jogar com a 9, como centroavante, foi contratado para ser centroavante, mas aí realmente descobriram que ele jogava de meia, na época do Botafogo de Ribeirão, e o Geraldão de centroavante. Aí até nos jogos finais já passou a jogar o Geraldão de centroavante, o Palhinha e o Sócrates. Então, o Corinthians ganha novamente da Ponte Preta, faz a final, ganha o Campeonato Paulista. Mas o Corinthians monta um grande time na democracia, né? Adilson Monteiro Alves, né? Monta aquele grande time e ele traz o Zenon que estava na Arábia Saudita. Muita gente acha que o Zenon saiu do Guarani para os Corinthians. Não, o Zenon vai para a Arábia Saudita, o mesmo time que jogava o Rivelino, porque o Rivelino abandona. Muita gente conta que o Jorge Vieira aí foi o treinador do Corinthians. O Rivelino abandona a Arábia Saudita, vem embora, mas a Arábia Saudita contratando sempre petrodólares, né, os grandes jogadores do Brasil, contrata o Zenon. O Zenon, então, em 80, ele sai do Guarani e vai para a Arábia Saudita. Mas o Vicente Mateus contrata, menos de um ano depois, já contrata o Jairão no gol. Já contrata o Zenon. Aí o Zenon chega no Corinthians, o Corinthians já tinha o Birubiru, tanto é que o Birubiru já foi campeão. O Birubiru chega em 78, uma das grandes revelações do Sport Recife, é o Amaral, que teve com vocês lá em Serra Negra, né, o JH Padulo, o Amaral mostrando o Amaral. Então, o Corinthians passa a ter um grande time, um meio de campo, o Paulinho, vindo do Náutico, o Paulinho, que era um grande médio volante, o Caçapava também veio do Internacional, teve no time do Corinthians, mas não foi campeão. Então, o Corinthians passa a ter, ó, o Sócrates aí na época da democracia, o meio de campo Paulinho, Sócrates e Zenon. Zenon, o camisa 10 do Corinthians, um dos maiores camisas 10 da história do Corinthians. O Zenon, eu sempre falo, o Zenon tinha que estar na Copa de 82, porque naquele fatídico jogo contra a Itália, na hora que o Brasil precisasse de cadenciar a bola, tinha que ter um jogador como o Zenon. Zenon, um cracaço, um dos maiores craques do futebol brasileiro, Zenon. Zenon realmente foi um dos superestimados do futebol brasileiro. Zenon se foi eleito. Olha o Leão aí, ó. O Leão jogou. O Leão foi campeão em 83. Olha o gol do Birubiru. Isso aí é a final em 83. Fez a final contra o São Paulo novamente. Foram 2 finais contra o São Paulo, 2 vitórias do Corinthians, tanto em 82 quanto em 83. E o São Paulo tinha um timaço, hein? Aquele de Valdir Pérez, Zé Teodoro, Oscar, Dari Pereira, Nelson, Almir, Renato e Everton, que foi um grande meia, né? Paulo César, que era um preto, Serginho Chulapa e Zé Sérgio. Então, quer dizer, o time do São Paulo era um timaço. O Poi, que era o treinador, hein? Porque na final de 82 era o Poi, 83 era o Mário Travalino. O JH Padulo, que conta umas boas do Poi, né? O Poi mandava chegar junto. Poi, ex-goleiro do São Paulo. Então, o Corinthians aí, ó, mostrando o Sócrates, o grande cérebro desse time. É um timaço esse time do Corinthians, que ganhou os 2 títulos de 82 e 83. Depois, tinha o Ataliba também. Sim, o Ataliba, vindo do Juventus. Certo? O Ataliba, o Eduardo. Ataliba. Ele era gago. O Eduardo, que veio do Cruzeiro. Do Cruzeiro.
O Eduardo já foi campeão em 79. O Eduardo jogou ali uns 5, 6 anos no Corinthians. O Eduardo, que se chamava de... Eduardo Amorim. Oi? O Amorim, né? Depois virou Amorim. Que substituiu o Roberto Batata. Ele tinha o drible da vaca, né? O Tostão disse que foi os caras... O maior drible que ele já viu foi o drible da vaca do Eduardo. O Eduardo Amorim tanto jogava na direita, como na esquerda, como no meio de campo. Depois ele foi campeão como treinador do Corinthians. Aí tinha um gol do Assis, né? Contra o Corinthians. Então, o Corinthians... depois o Corinthians ganha o primeiro título brasileiro em 90, na era do Neto. O Neto que conta muito, né? Que ele foi campeão pelo Corinthians, mas o time do Corinthians era um time muito bom. E o Nelson Batista, que era o treinador do Corinthians. Essa aí é uma final, né? A final de 90. O segundo jogo, 1-0 para o Corinthians, gol do Tupanzinho. O Corinthians, né, que jogava, né, que era o Ronaldo, que é comentarista hoje, o Giba, que é falecido, que era um bom lateral direito, Marcelo, Guinei e Jastenir. O Jastenir, que veio do futebol carioca, o Ronaldo. Goleiraço, hein? Só que o Ronaldo era um, dizem assim, um goleiraço, mas era um goleiro polêmico, né? Ele entregava. O Ronaldo era meio complicadão, mas um goleiraço. O meio de campo, Márcio, Wilson Mano e Neto. O Ezequiel, às vezes, entrava nesse time também. Na frente, Fabinho, Tupanzinho e Paulo Sérgio. O Paulo Sérgio que foi na Copa de 94. Mas o titular era o Mauro, que veio da Ponte Preta. O Paulo Sérgio, às vezes, entrava em alguns jogos. O Paulo Sérgio, o Marcos Roberto. Esse aí é o ataque do time do São Paulo. O São Paulo tinha um timaço. E já era treinado pelo Tele Santana. Aí foram quando falaram, não, o Tele perdeu o título de 90 porque ele era pé frio. Não, o Tele sabia armar o time. Mas o time do Corinthians, o time do São Paulo, que ganhou as Libertadores, partiu desse time. E o Mundial. O time que ganhou 2 Libertadores, 2 Mundiais. Esse aí é o Fabinho e é o gol agora do Tupanzinho. O gol que deu o título na segunda partida. Foram 2 partidas. A primeira partida, 1-0, gol do Wilson Mano, numa quarta-feira, e esse gol do Tupanzinho no domingo. Então, o Corinthians foi campeão. Depois o Corinthians vai ser campeão novamente em 98, 99 brasileiro. Já muda o time completamente. Mas nós estamos falando do time do Corinthians anos 70, 80, 90. E 77, que saiu da fila. Que o último título do Corinthians era em 54, que ganhou, até eu falei, um gol do Rafael, que é pai do Ângelo, que mora aqui em Franca, e depois o Corinthians ganha em 77 com um gol do Basílio. Tá certo? Mas esse aí, ó, corintiano tem tudo quanto é lugar, e coringão, e ó, eu vou te falar uma coisa, viu? Meu tio Halid era corintiano, sim, e eu torcia pro Corinthians por causa do meu tio, e eu gostava do Sócrates. Mas eu nunca fui corintiano, mas eu gostava muito do Corinthians. Na época do Sócrates, eu torcia pro Corinthians, viu? Porque um dos grandes ídolos que eu tive no futebol, Roberto Dinamite, Falcão e Sócrates. Os 3 grandes ídolos que eu tive no futebol. Tive mais ídolos, né? Igual contra o Ayrton Lira, igual contra o Zenon. Dinamite. Dinamite foi o ídolo da minha família. Dinamite era da minha família, viu? Dinamite até naquela encontro que ele teve lá em Uberlândia, até no começo ele estava meio distante, depois ficou bem amigável comigo. Eu tenho um aperto nele nas perguntas lá, né, Boca? O Boca até lembra bem. Ele falou, uai, você está esquivando as perguntas do Dudu. Você lembra disso? Aí depois o Dinamite falou, não, manda um abraço para a família Estival. Aí ele conta uma história. Eu estive em Uberaba, no jogo Uberaba e Nacional, e o Ramon Rodrigues convidou ele para levar ele lá no Bar do Messias. Ele disse que não foi. O Vasco jogou contra o Nacional em 79. Um amistoso, 0-0, o Leão no gol e o Dinamite jogou. Sim, não, você sabe que esse jogo foi em 1978.
Pode ser. 78. Não, Dinamite. Não discute, poeta. Oh, não, o Leão no gol. O Leão recém-chegado no Vasco. Você falou direitinho. Você até lembra de um lance? Você falava assim. O Eduardo Poupa falava para mim assim. Eu lembro do Leão. Foi o primeiro goleiro que, com a mão, ele jogava a bola lá no meio de campo. Você lembra de você contar isso? E eu vi ele fazendo isso no Beirabão. E o Itamar, centroavante do Nacional, ponta direita do Nacional, ele perdeu, o centroavante era o Vanderlei. O Itamar jogando na ponta direita, o Itamar perdeu 2 gols, 2 cruzamentos, o Leão passa, tem até a foto dessa, eu tenho essa foto aqui em casa, a bola passa e o Itamar perde 2 gols. Quer dizer, o Nacional podia ter carimbado o Beraba. Mas podia ter carimbado o Vasco da Gama. O Vasco jogou em 76, na ida do Zandonite para o Vasco da Gama, teve um amistoso lá no Berabão, foi 1-0 para o Beraba, o Vasco. O Vasco levou um time, eu sempre falo do Beraba, né? Porque o Beraba é demais. Então, eu estava esperando. 1-0 para o Vasco. Quase. Desculpa, esse jogo de 78 foi 0-0. E o Vasco, Orlando Lelé jogou, Roberto Dinamite jogou, Leão no gol, e o Nacional tinha ganho o torneio incentivo. A Federação Mineira tinha subido para a primeira divisão. Foi 0-0 esse dia. É isso aí, ó. Mas o negócio é Corinthians. Tô de bola, hein, Dudu? Eu estava aqui já me preparando para dizer que teria acontecido uma coisa inédita, que foi, né, não ter mencionado o Uberaba nesse Grandes Esquadrões, mas não consegui. Não consegui. Por pouco. Aos 45 segundo tempo. O Uberaba foi mencionado no Grande Esquadrão do dia. E é o Uberaba Esporte Clube, viu? Uberaba Esporte Clube, não é o Nacional do Uberaba. Não, agora só para encerrar. Meu irmão, na minha casa o pessoal gosta de futebol, mas eu tenho um irmão mais velho que não é muito de futebol, o Romulo, o mais velho. Aí, ontem ele me ligou, falou, tá jogando o Uberaba aqui, ó, e o Moura Miranda já falou mal do Uberaba até. Aí eu contei para ele, não, o Uberaba perdeu para Patrocinense. Ele falou, mas não é possível. O Uberaba nunca perdeu para Patrocinense. Eu falei, aí virou freguês nos últimos tempos. Ele falou, o negócio mudou mesmo, que eu não lembro nem de derrota do Uberaba para Patrocinense. Mas é isso aí. Tá aí. Ó, hoje o Grandes Esquadrões teve Corinthians e vários títulos em cima do São Paulo. Tô para dizer que não agradou muito o âncora, mas eu vou respeitar porque aparentemente era um grande time.